Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim, ao meu lado o jornalista Wilker Lima. O nosso convidado de hoje é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Sergipe, ex-presidente do TCE, foi presidente da OAB por 2 mandatos, foi secretário de Estado, procurador-geral do município, e é advogado. Nosso convidado é Clóvis Barbosa. Doutor Clóvis, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, quero informá-lo que o senhor pode exercer o direito de permanecer calado caso não queira responder uma de nossas perguntas. Tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês conversando para o seu grande público. Certo. Vamos começar pela Constituição Federal, no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 4 dos Direitos Políticos. O artigo 14 diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. O jornalista Wilker Lima tem uma pergunta. Bem-vindo novamente, Clóvis. O que significa, e o que representa o voto na democracia? Olha, o voto na democracia é tudo. Você sabe, e vocês sabem, que o Brasil, infelizmente, teve poucos momentos em sua história vivenciando o processo democrático. Nós fomos descobertos em 1500, 322 anos depois éramos colônia, Houve a independência do Brasil, depois veio a República em 1889, de 1889 até 1930 foi um caos total, a República velha no seu início, com todos aqueles males do coronelismo. Sim. Durante aquele período. Veio então o governo de Getúlio, um golpe militar, na verdade, não deixando que o vencedor das eleições tomasse posse. Depois ele deu um golpe dentro do golpe, e veio a ditadura, Estado Novo. Depois veio a redemocratização com o fim da Segunda Guerra Mundial. Vivemos aí um período de democracia de 46 até 64. Mesmo assim, muito tumultuado, com golpes e contragolpes da classe política. Foi aquela época de Carlos Lacerda. Para se ter uma ideia, Juscelino Kubitschek, que foi eleito, ele se afastou do Rio de Janeiro, da capital da República, e se isolou completamente em Brasília, onde construiu a nova capital brasileira. Depois veio a ditadura militar, de 64 até 85. Enfim, estamos vivenciando a democracia a partir de 1985 até os dias atuais. Então, quanto mais democracia, melhor. E o voto tem uma importância muito grande, que é a participação do povo nos destinos do Estado, nos destinos do país. Eu vejo uma discussão muito grande entre voto facultativo e voto obrigatório, mas no Brasil, particularmente, sempre aderi ao voto obrigatório. Eu acho que tem que ser obrigatório, porque amanhã você não pode reclamar de que um governante não está fazendo aquilo que você esperava, porque se você não votou, se você não deu a sua contribuição ao processo democrático, tudo bem, a gente sabe que tem políticos ruins, mas também tem políticos bons. O importante é que nós exerçamos os nossos direitos políticos, que durante a ditadura militar foi cassado. Isso. Nós não tivemos a oportunidade de votar, de escolher os nossos representantes. Enfim,
é de uma importância muito grande numa democracia o voto. Clóvis, o interessante é que o meu voto, o seu voto, o de Wilker, o de um desembargador, de um juiz federal, de um cidadão simples, comum, tem o mesmo peso. Conta apenas um. Então, essa é a grande jogada da democracia, quanto trata do sufrágio na própria Constituição, não? Corretamente. Então, é por isso que eu falei aqui com vocês da importância que tem você exercer esse direito, não é? Porque o futuro de um país depende também do voto. Se nós votamos errado hoje, amanhã a gente tira aquele político que nós não gostamos da sua atuação enquanto representante popular. Colocamos outro, até um dia que a gente vai acertar, não é? Então é importante isso, o voto e exercer esse direito. Wilker. Clóvis, dia 22/6/2021, marca o retorno do advogado às suas atividades profissionais, né, ao quadro de inscritos na OAB. O que isso significa para você? Bom, veja bem, eu sempre fui advogado, né? Mesmo exercendo os cargos públicos que eu exerci, mas sempre, nunca escondi, né, o meu trabalho, a minha vida dentro da OAB. Aliás, foi a minha grande escola. Eu fui presidente da OAB 2 vezes, ocupei vários cargos aqui no Conselho Estadual, fui conselheiro federal durante 6 vezes, participei das principais comissões da OAB Federal, de forma que eu tenho toda uma história dentro daquela instituição. E ali eu aprendi muito e levei para o meu dia a dia. Eu acho que em toda atividade que se você é um jornalista, você tem que fazer a diferença. Você tem que trabalhar, tem que lutar para fazer a diferença. Ser diferente do que aí está, né? Procurar transformar. E isso eu procurei em todos os cargos que eu ocupei. Tanto como na OAB, né, exercendo os vários cargos da OAB, que não deixa de ser um serviço público, como também na universidade, onde eu fui procurador, né, no Tribunal de Contas, onde eu fui conselheiro, fui presidente, fui também ouvidor, enfim. Por onde eu passei, eu tentei deixar um pouco de mim, Também tem uma coisa, né? Quando eu saio, acabou. Aquilo já foi um rio que passou. Já estou em outra empreitada, agora eu voltei a advogar e estou muito satisfeito. Claro que não tenho mais não sou mais aquele garoto de 40, 50 anos atrás, mas, enfim, a gente procura, então, se adaptar aos novos tempos, né, e fazer aquilo que a gente gosta. Porque é importante você fazer aquilo que você gosta. Clóvis, você falou na OAB. A ordem pode ajudar, né, no exercício da cidadania em época de eleições, acompanhando, fiscalizando, orientando, inclusive, as pessoas o que se trata de compra de voto, do sufrágio ilícito, a captação ilícita do sufrágio? Claro, e a OAB faz isso. Em todas as eleições, as seccionais e também o Conselho Federal cria uma comissão para acompanhar as eleições, né? E denunciar, principalmente, essa questão de compra de votos. E, se não me engano, o Sergipe também tem feito isso. Quando eu fui presidente, 2 vezes que fui presidente, nós tínhamos uma comissão para acompanhar as eleições aqui em Sergipe. Participávamos de forma efetiva e contribuíamos para o processo eleitoral, fosse aquele processo em que fossem eleitos aqueles que realmente não participassem desse tipo de ilícito, que é a compra de votos. Wilker. O Clóvis, você, na sua opinião, enquanto advogado, ex-presidente da OAB, você acha que a nossa democracia ela está fragilizada hoje? Sim, nós estamos passando um período muito difícil, né? Um período negacionista, onde a ciência se nega a ciência, se nega a história. Um dia desse eu ouvi aí dizer que no Brasil não houve escravidão. Meu Deus do céu. Quer dizer, é querer ir de encontro, né, à realidade, aos fatos, né? E estamos vivendo esse momento, mas acho que é uma fase, né? É uma fase, a democracia é isso. A democracia é um regime, né, digamos assim, de
idas e vindas. Idas e vindas. Né? Claro que a gente, quanto mais democracia, eu disse aqui no início, porque a gente vai aperfeiçoando ela. Né? Sim. Então é importante que a democracia é aquilo. Não é também democracia, não é aquilo que muita gente acha. A liberdade de expressão para dizer o que quer, não. A democracia é aquilo em que o seu direito termina quando começa o de outro. Isso. Né? É inadmissível, por Exatamente. exemplo, que você feche uma avenida, que você feche uma pista de uma BR, porque aí você está ferindo o direito de ir e vir das pessoas. Das pessoas. Né? E isso é preciso que se acabe, isso é preciso que se coloque na cabeça dos outros, que é isso. O que é democracia? Democracia é aquilo, é um sinal de trânsito. Quando o sinal está vermelho e você não para, Isso. porque fica verde para o outro passa. Com certeza. Depois que fecha, você então passa isso. É o respeito que nós devemos ter com o direito de outrem. O meu direito termina quando começa o seu direito. O seu direito. Isso. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o Sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. Clóvis, e a questão da federação para essas eleições? Isso vai ajudar a diminuir o número de partidos, a tendência é que os partidos comecem a se fundir, comecem a criar, né, um número menor, porque a gente observa aí 33 partidos e tem partido que funciona apenas como legenda de aluguel. O que é que você pensa sobre esse assunto? Olha, era contra o modelo antigo, né, das coligações, como também sou contra a federação. Eu acho que quem tem que ganhar a eleição é aquele que tem mais voto. Entendeu? Porque eu me recordo bem, em 1990 eu fui candidato a senador. E naquela briga que houve entre PT, PV, PSB, PCdoB, aquela confusão que houve quando o partido teve, na época, 2 candidatos ao Senado. Foi eu e Carlos Alberto. E Carlos Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, foi candidato a deputado federal. Foi um dos mais votados e não foi eleito, porque prevalecia o chamado voto de legenda. Era a soma dos votos dado ao partido que elegeria, então, em detrimento de um candidato que tivesse muito mais votos. Essa última eleição ocorreu isso para deputado federal. Gente que foi muito mais bem votado não foi eleito, enquanto isso, outros que tiveram menos votos foram eleitos. Né? É o caso, por exemplo, daquele que foi prefeito de Socorro, né? E também do Valdevan 90, Sim. que teve menos votos do que Emília, teve Exatamente. menos votos do que Márcio Macedo. Isso. Foram mais votos. Então, isso tem que se acabar. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é um país do casuísmo, né? Você tira a coligação, mas você já cria agora a federação para favorecer, naturalmente, os grandes partidos em detrimento daqueles pequenos partidos. Um pequeno partido jamais vai eleger o seu candidato, infelizmente. Isso. Então, a federação ela prejudica os partidos menores. Eles podem até desaparecer. Prejudica, sim, como também as coligações prejudicavam. Né? O partido pequeno vai ficar sempre à margem. Né? Claro que vai, de um momento ou outro, vai surgir aí um fenômeno. Né? Como surgiu aqui em Sergipe, surgiu o Deda antes, surgiu agora o Alessandro. Né? Mas é muito difícil. Né? É muito difícil. Isso. Bom, o artigo 14 da Constituição Federal, no parágrafo 3º, ele trata da elegibilidade, né? E diz
né? Quais são as condições a pessoa ter nacionalidade brasileira, a pessoa ela tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos, fazer o alistamento eleitoral, ter o domicílio eleitoral na circunscrição, estar afiliado a um partido político, ter 21 anos se for candidato à Câmara Federal, 35 anos ao Senado. Eu pergunto a você, você já definiu se você vai sair candidato e se será candidato à Câmara Federal ou ao Senado, Clóvis? Não. Veja bem, Você está afiliado eu sou hoje? afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Né? Eu fui convidado para uma reunião dos fundadores do partido, compareci e lá fui convidado a assinar a ficha do partido. Certo. É evidente que, ultimamente, tenho sido procurado por vários segmentos políticos para ser candidato. Né? Primeiramente, o Valmir de Francisquinho, semana que me falou comigo foi o Clóvis Silveira, o Adir, né, que quer uma reunião. Enfim, a gente tem conversado com muita gente, mas dizer que faz parte do meu projeto ser candidato, não faz. Pelo menos nesse primeiro momento. Mas os Estou eleitores conversando. sempre falam, Clóvis vai ser candidato, Clóvis Barbosa, porque sempre as pessoas lembram, inclusive dessa eleição que você disputou o Senado também. E os bastidores também, né? Fala muito alto, né? Mas não tem nada certo, né? Nós estamos ainda nessa fase de conversação. Mas lhe digo com toda honestidade, não faz parte do meu projeto político, nesse primeiro momento, ser candidato. Mas, ô Clóvis, é verdade que o Cidadania já lhe convidou para se filiar? Não, oficialmente não. Eu tive uma conversa rápida com Adir Machado. Certo. E que ele queria fazer uma reunião e eu disse a ele que estava disposto a conversar com o Alessandro e... Geórgio Passos, que é o Geórgio presidente Passos, mas hoje. não há nada de concreto e, na verdade, eu não fui convidado até hoje. Apenas houve essa conversa preliminar com o Adir Machado, que trabalhou comigo no tribunal, foi um dos meus diretores, né? E que prestou um relevante serviço na época lá no Tribunal de Contas. Certo. Clóvis, vamos falar agora do voto camarão, voto salada, voto útil, né? O eleitor, às vezes ele está propenso a decidir de acordo com o momento, com a onda. Bom, existe uma polarização Lula-Bolsonaro. Então, o eleitor da terceira via, do Moro, do Ciro, do Dória, ele tende a migrar e ir para um desses dois. Como você pensa, né, esse exercício do eleitor que muda somente porque não quer perder o voto dele, entre aspas? Infelizmente existe isso, né? Eu particularmente, não tenho isso. Se eu escolher um candidato, eu vou com ele até o final. Independentemente, né? se ele tem chance de quem ou não. esteja na frente. Né? Mas, aliás, como eu sempre votei, e na maioria das vezes, o meu candidato não ganha. Mas eu fico até o final com ele. Mas, infelizmente, tem esse tipo de eleitor que não sabe votar no perdedor. Ele quer votar no vencedor, né? Naquele que está na frente nas pesquisas, naquele que está em condições elegíveis melhor do que o seu adversário. Você acha que a eleição para presidente será resolvida no primeiro turno ou teremos segundo turno? Está cedo ainda, né? Claro que hoje as pesquisas indicam que o candidato Lula está numa situação, não é, bem privilegiada em relação aos seus adversários, né? Mas nós estamos ainda no mês de março, né? Muitas águas vão correr ainda por debaixo da ponte, como se diz popularmente, né? Isso. Verdade, é igual o nosso podcast anterior, né, Nubinho? As águas de março na política, né? Isso, exatamente. Que é o mês importante, né, das decisões. Né? Tem a janela partidária. A janela vai né? até abril, né? Exato. Vai até abril, então eu tenho... As definições de candidaturas tem que ser agora em março. Né? Isso. Mas até abril, né, o pau vai quebrar, como diz o outro, né? Porque existe essa mudança de partidos, de muitos candidatos, de muitos políticos aí. Então, é para a gente aguardar para ver o que acontece. Perfeito. Clóvis, pesquisas eleitorais, né?
a gente está falando de Águas de Março, vai ter pesquisa, já tem, e vai ter mais ainda para todos os gostos. Você confia da forma que está sendo conduzida as pesquisas em Sergipe? Não devia ter pesquisas para todos os gostos. Devia ter pesquisas com base científica. Isso. Né? Que pode errar. Eu me recordo as eleições na Bahia. Ninguém acreditava que Jacques Wagner ganharia aquela eleição com o Paulo Souto, né? Paulo Souto, né? Paulo Souto lá na frente. E de repente, quando as urnas foram abertas, deu o Jacques Wagner, né? Que foi a maior surpresa das pessoas que trabalham com pesquisa. E foram pesquisas sérias. Mas, infelizmente, houve ali o povo, né? Informava erroneamente a candidatura. Tinha medo, talvez, não sei qual era. O Paulo Souto era apoiado por Antônio Carlos Magalhães. Era o fim do ciclo dele ali, né? O fim do ciclo, Enfim, então, não deveria existir, como eu disse, esse tipo de pesquisa para todos os gostos, mas pesquisa, sim, com base científica. O Tribunal Eleitoral, o TSE e os TREs, né, tem procurado dar a sua contribuição, né, a que haja seriedade na elaboração de pesquisas, para evitar este tipo, né? A gente acontece muito. O sujeito faz uma pesquisa lá, diz que está em primeiro lugar, mentira, né? Isso. Isso. Como também aquelas empresas que trabalham com pesquisa, mas que vendem resultados, né? Pesquisa tem que ser uma coisa séria, porque não pode existir esse tipo de pessoas que utilizam-se da pesquisa fraudulenta para enganar a população. Agora, recentemente, Feira Nova, né? A prefeita Monte Alegre. Monte Alegre. A prefeita contratou uma pesquisa viciada uma semana antes da eleição. Do Instituto de Canidé. Exatamente. O mandato dela foi cassado, ela recorreu. E também tivemos em Riachão do Dantas. Então, aquelas pesquisas na semana da eleição, na reta final, que dá favorável. Essa pesquisa candidato. É muito perigosa porque aquele que está em segundo lugar, eu vou recordar aqui uma eleição aqui que vocês acompanharam, que foi aquela eleição para o Senado, onde tinha a candidatura de Rogério e de Maria. Sim, né? 2014. 2014. Saiu uma pesquisa em cima da hora que Maria estava numa situação bem privilegiada em relação a Rogério. E o que aconteceu? Isso é uma avaliação minha. Rogério, então, achou que estava perdido e abandonou praticamente o seu trabalho que vinha sendo feito. Aconteceu também naquela de Maria com Zé Eduardo. Nas duas, a diferença foi de 3%. A diferença muito pequena, quando as pesquisas diziam que eram mais de 15%. Uma mais de 15% e a outra 12% por aí. Influencia o voto útil e, por outro lado, ela desestimula inclusive o pessoal da campanha. Né? O próprio candidato. Então, quando a pesquisa é registrada, tanto é que esse ano só pode publicar se essa pesquisa for registrada, a partir do dia 1º, né? De janeiro. Isso. Tem mais dureza aí na lei, né? Isso. Mas eu não sei agora, eu não vi ainda a legislação eleitoral sobre a eleição deste ano, a respeito até quando pode fazer pesquisa. Esse ano agora não era obrigado a registrar no ano passado. Esse ano, a partir do dia 1º de janeiro, só pode publicar se a pesquisa for registrada no TRE e tiver com todos os dados, né? Inclusive os dados científicos, onde foi o local de votação, quantas pessoas, o universo de pessoas entrevistadas, para que o candidato, no pré-candidato, ele possa, inclusive, recorrer, ele possa ingressar com ação se houver alguma manipulação. E eu acho também que aí teria que ser um trabalho do Tribunal Eleitoral, era criar uma comissão ou julgar aquela pesquisa, saber se aquela pesquisa preencheu todos os requisitos legais. Se não preencheu os requisitos legais, não se aprovava.
né? Fazer um Exatamente. pente fino, né? Um pente fino. Não deixava nem publicar, ela só Não deveria ser deixava, publicada era. após Isso. um aval do Após, TRE. após Muito bom. o deferimento, né? Isso. De que todos os tudo aquilo que é previsto na lei estava ali naquela pesquisa, né? Perfeito. Também compartilho dessa mesma ideia do Clóvis. Isso. Traz mais seriedade para o cidadão, né? E que para os tá próprios ali. candidatos, né? É. Também, os candidatos confiam A mais. transparência, né? É. Isso é bom, que a gente fica sabendo que aquela pesquisa é uma pesquisa séria, idônea, né? Em que os dados são baseados de forma científica. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o Sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. Ô Clóvis, e o voto do eleitor? Ele é ideológico? O eleitor ele vota no partido, vota em Clóvis Barbosa, porque Clóvis é um grande advogado. Clóvis, ele sempre atuou na área jurídica, foi presidente do tribunal, ou não, vota no seu partido? Se você sair do PT hoje e for para outro partido, você teria os mesmos votos? Aí eu digo, tem gosto para tudo, né? Tem eleitor de todo tipo. Tem eleitor que vota ideologicamente. Ele só vota no seu partido. Não adianta. Do cabeça de chapa até nessa eleição agora, do presidente da República até o deputado estadual. Né? Não adianta. Eles votam só no seu candidato. Ou naquele candidato que for coligado ao seu partido. Sim. Digamos, um governador que não é do PT, digamos um eleitor do PT. Um governador que não é do PT, mas está sendo apoiado pelo PT. Aí sim, ele votaria. E tem também aqueles outros, né, que votam de acordo com quem está na frente. Sim. Né? Tem o outros que voto votam útil. por amizade. Né? Existe todo tipo de eleitor. Né? O que é importante nisso tudo aí é que o eleitor, porque, veja bem, a nossa democracia é uma democracia representativa, não é democracia direta. Sim. É preciso que o eleitor entenda que ele é aquele político que ele escolheu. Ele vai me representar. Eu escolho um deputado federal, aquele deputado federal vai fazer... Eu vou seguir o trabalho dele, saber se ele vai cumprir com as promessas de campanha, aquilo que ele falou da campanha. O que é que acontece muitas vezes? É por isso que o voto comprado, aquele que vende o seu voto, o político, ele não tem satisfação a dar. Exato. Né? Eu me lembro de um deputado federal, Maurício, é um pernambucano, andava de sandália lá na Câmara, que ele dizia o seguinte, que tem político safado porque tinha eleitor safado, que era pior do que ele. Porque se você compra o voto, você não dá mais nenhuma satisfação àquele eleitor. Então o eleitor tem que se conscientizar disso, da responsabilidade que ele tem de escolher o candidato. É uma arma que ele Porque tem, né? ele... Nós estamos agora vendo um problema que está ocorrendo no Brasil, que é a bitributação de ICMS em todos os estados. Sim. Você não vê essa discussão, por exemplo, na Câmara Federal. Muita gente desconhece isso. Exato. E essa questão já está sendo objeto de processos, né, no Poder Judiciário em todo o país. Isso. Por que os deputados não tocam no assunto? Infelizmente, né? Você viu aquele caso das emendas
que foi aprovada as emendas, como é, solitárias não, secretas, né? Secretas, Sim. é. Absurdo. O orçamento Democracia- secreto, isso. Aqui, numa democracia não pode existir aquilo. Pô. Democracia tudo tem que estar aberto para que todos vejam, para que todos acompanhem. Transparência total. É como um voto secreto. O voto secreto não pode existir numa democracia. Você tem que ver o que é que o seu político, o deputado federal que você colocou lá, o deputado estadual que você colocou, lá está fazendo. Para não repetir o mesmo erro que você teve quando votou. Você viu agora a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, né, que foram eleitos pelo povo, mas, no entanto, se transformam, não é, em eleitores, ou, digamos, abandona o povo nos seus anseios, nas suas angústias, e passa, então, a aderir ao governo. Adere ao governo. Tanto aqui em Sergipe, como também no município de Aracaju. Né? É verdade. Onde, de repente, a maioria se transforma, adere completamente ao Às vezes executivo. eleito pela oposição, né? Isso. E não faz o seu papel, que é legislar. Ficam aguardando justamente as leis que vêm do executivo. Exatamente. Muitas vezes para prejudicar o povo. Isso. Como foi o caso dos aposentados, daquele aumento de 13% para 14%. 14%, exatamente. É isso que Clóvis está falando, é pura verdade. A Câmara de Aracaju, dos 24, tem 19 não, perdão, acho que 16, que é oposição. Muitos foram eleitos na bancada de oposição, em partidos de oposição. Né? Então, o cidadão ele tem que prestar atenção no Quando voto. ele toma posse, aí muda. Corre, né, para ficar subordinado ao chefe do executivo, o que o eleitor lamenta muito, né? Perde, só tem a perder o eleitor, né? E também o próprio processo democrático, porque o Poder Legislativo não é para isso. Exatamente. Tudo bem, não é para você fazer também oposição desregradas, Porque tudo. nem tudo é ruim, Nem né? tudo é ruim. Mas também você não pode, então, aderir de forma como adere, muitas vezes, até contra, né, os anseios do povo, os anseios do seu eleitor. Isso. Infelizmente, ocorre isso. Você vê que na Câmara, me parece que o índice, né, de reeleição é bem maior do que na Assembleia Legislativa. Mas acontece sempre. Essa última eleição de vereador, me parece que foram mais de 50%. Foi mais de 50%. Foram 2/3 renovados. 2/3 renovados. Seria bom também que ocorresse isso na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Câmara Federal. Isso mesmo. Bom, conversa boa com o Dr. Clóvis. Mas aí vem um quadro bom agora. Pena que chegou ao final, mas tem um quadro agora, Pinga Fogo. Luiz Inácio Lula da Silva. Tem méritos, né? Teve também falhas enquanto líder político ligado ao Partido dos Trabalhadores, mas é um homem que tem seus méritos, tanto que a maioria da população, né, está disposta, inclusive, a colocá-lo de novo na presidência da República. Sérgio Moro. Foi uma decepção para todo mundo. Pelo menos para mim foi uma decepção. Eu que era dele. Eu que gostava muito dele, estive com ele umas 2 ou 3 vezes, quando ele estava no Tribunal de Contas. Mas, infelizmente, né, a gente sabia que ele não estava ali cumprindo um papel do judiciário. Ele estava ali cumprindo um papel pessoal, personalíssimo, né? Tanto que ele deixou a magistratura para ser ministro, né, depois de ele ter dado toda aquela contribuição, quando todos nós acreditávamos que o Brasil, a partir de Moro, iria melhorar sensivelmente, né, com o combate à corrupção. Pela primeira vez na história do país, você via pessoas importantes serem presas, né, serem algemadas, serem colocadas na prisão, né, e além do fato de se desvencilhar uma série de orgias com dinheiro público que estava ocorrendo no país. Marcelo Deda. Marcelo Deda, um político que eu tive a honra de trabalhar com ele, era um homem honesto, um dos poucos políticos que trabalhava com honestidade. Ele, lamentavelmente, morreu no momento em que eu acho que o Brasil precisaria muito mais dele ainda. Morreu muito jovem, né? Mas diria que um dos políticos mais completos,
da história de Sergipe. João Alves Filho. Tem seus valores também, tem seu valor, aliás. É um homem que, em determinado momento histórico, foi um revolucionário do ponto de vista das transformações ocorridas na capital, principalmente quando ele foi prefeito de Aracaju, né? Jackson Barreto. Jackson Barreto teve um início razoável, mas infelizmente depois, já na sua velhice, mudou completamente, né? Mudou completamente, se aliou agora a grupos da direita e está aí, né? Inclusive eu tenho uma participação muito grande na escolha dele para vice-governador de Marcelo Deda, né? Que eu achava que seria... decepcionou? Me decepcionei. Eu achava que seria uma homenagem que iria prestar àquele político que desde a sua juventude teve um papel de destaque nas oposições de Sergipe, né? Como também teve Zé Carlos Teixeira, a gente tem que reconhecer isso. E um papel que na época a Deda não concordou, mas que depois eu já não era mais, eu era já conselheiro do Tribunal de Contas e conversei com o Deda a respeito da possibilidade dele ser o vice e ser, que Deda seria candidato a senador, né? Sim. Em 2014, né? 2014, e que seria bom que deixasse Jackson como governador, além do fato de ser uma homenagem ao político que ele foi durante muitos anos na oposição, militando na oposição aqui em Sergipe. Para concluir, Berivaldo Chagas. Berivaldo, eu acho que é um político que todos sabem a história dele, né? Era ligado a Valadares, rompeu com Valadares para seguir o seu caminho próprio, né? Mas também foi outro que se afastou das suas origens e está hoje nos braços, né, de elementos ligados ao atraso em Sergipe. Certo. Clóvis, eu queria agradecer muito a sua presença, foi uma ótima entrevista e dizer que estamos aqui de portas abertas para você voltar. E nós estamos também à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Wilker, muito obrigado também por sua participação aqui na nossa entrevista. E os nossos seguidores devem fazer o quê? Compartilhar, comentar, curtir e espalhar para toda a galera na internet. E o Na Berlinda vai ficando por aqui. Na próxima semana nós estaremos de volta. Um abraço a todos.